Olá, bem-vindos ao Sem Fronteiras. Hoje nós vamos mergulhar um pouquinho na história sobre o Reino Unido. Esse programa vai ser curto, mas vai ser cheio de informações curiosas. Então, fica aí comigo, que eu acho que você vai gostar. Você já olhou para a bandeira do Reino Unido e se perguntou o porquê daquelas cores, o porquê das faixas vermelhas, brancas e azuis? Cada cor tem um significado e representa a união de 4 países. E no vídeo de hoje nós vamos se aprofundar mais nesse assunto e vamos esclarecer o porquê foi formado o Reino Unido. Então, bora lá? Você sabia que a terra que hoje chamamos de Reino Unido foi um dia 4 reinos? E esses 4 reinos, eles possuem um laço espiritual entre eles, mas eu vou explicar. Aguenta aí. Voltando lá na época medieval, então tínhamos a Inglaterra. E a Inglaterra era representada por São Jorge, aquele santo famoso que encarou frente a frente o dragão. E na mesma ilha tinha o país de Gales, que era representado por São Davi. São Davi era um monge sábio que espalhou a fé por todo o seu país. O lema associado a São Davi é "Façam as pequenas coisas", que é uma pequena lembrança que gestos simples também transformam o mundo. E tinha também a Escócia. A Escócia era representada por Santo André. Santo André foi aquele que ficou famoso por ter sido crucificado em uma cruz em formato de X. Diz a lenda que ele não se sentiu confortável em ser crucificado em uma cruz no formato normal. E por isso o desenho da bandeira é assim. E como tudo começou? O país de Gales entrou na história trazendo seus castelos, dragões e muita tradição. Mas o caminho até o Reino Unido não foi tranquilo. A Inglaterra conquistou o país de Gales no século XIII, mas essa conquista só foi oficializada mais à frente no século XVI. Ou seja, o país de Gales não se uniu à Inglaterra por espontânea vontade, e sim ele foi forçado. E é por isso que o país de Gales é conhecido por muitas pessoas como o garoto quieto do Reino Unido. Mas ele é discreto, poderoso, cheio de cultura e identidade. Uma curiosidade sobre o país de Gales é que eles têm a sua própria língua. A língua do país de Gales se chama galês. Mas hoje o inglês é a língua falada pela maioria das pessoas no país de Gales, deixando assim o galês apenas como forma de identidade e tradição. Voltando à história, naquela época o poder era adquirido através de alianças ou conquistas feitas através de batalhas sangrentas. Os reis subiam e caíam de seus tronos conforme se desenvolvia algum conflito. E foi exatamente nesse cenário turbulento que aconteceu a grande virada da história. Em 1603, o rei escocês James VI, ele destronou o rei da Inglaterra, unindo assim 2 países sobre um único monarca. Mais tarde, em 1707, essa união foi finalmente oficializada e as cruzes das bandeiras de São Jorge e Santo André se juntaram para formar a primeira versão do Union Jack. E aí vocês devem estar perguntando, quem é esse tal de Union Jack? Calma, eu explico. Union vem de união e Jack era o nome dado àquela bandeira que ficava na proa dos navios da Marinha Britânica. Ou seja, o Union Jack ele é o super-herói das bandeiras e ele representa a união de 3 nações: Inglaterra, País de Gales e Escócia. Mas ainda faltava um membro para o grupo e foi aí que entrou a Irlanda. Em 1801, a Irlanda se juntou à União, com ela São Patrício e sua bandeira. Uma curiosidade sobre São Patrício: dizem que ele utilizava o trevo para explicar a Santíssima Trindade. E por essa razão o trevo virou um símbolo da Irlanda. Existe também uma lenda que dizem que São Patrício expulsou todas as cobras da ilha, mas isso é apenas um mito, não é fato. E foi assim, com a chegada da Irlanda e da bandeira de São Patrício, que chegamos ao visual final do Union Jack, que conhecemos até os dias de hoje.
O Union Jack agora ele representa 4 nações: a Inglaterra, o País de Gales, a Escócia e a Irlanda. E por que a Irlanda entrou na União? O objetivo era fortalecer o controle britânico, melhorar a administração e tentar prevenir conflitos internos. Lembre-se que naquela época todos os países da Europa eram conhecidos por invadirem outros países e tomarem eles para si. Nós mesmos, no Reino Unido, sofremos várias invasões dos países vikings. Então, quando os países se juntam nessa união, eles se fortificam e assim eles protegem as suas terras dessas invasões. Então parecia que estava tudo bem, nós agora somos 4 países e nós somos muito fortes juntos. Mas no começo do século XX começou a desenvolver um conflito nacionalista na Irlanda e eles entraram em guerra pela sua independência. E o resultado? O resultado foi que a maior parte da Irlanda se transformou em República da Irlanda. E essa república, anos depois, se juntou à União Europeia, onde permanece até hoje, deixando assim apenas a Irlanda do Norte como parte do Reino Unido. Reino Unido versus Grã-Bretanha. Muita gente ainda se confunde com os termos, então eu vou tentar simplificar aqui. A Grã-Bretanha envolve os 3 países da ilha: Inglaterra, País de Gales e Escócia. E o Reino Unido é a união da Grã-Bretanha com a Irlanda do Norte, mostrando assim a união dos 4 países, 4 nações, uma bandeira. E por que eles se uniram? Essa união não foi apenas simbólica. Eles tinham razões políticas, econômicas e estratégicas. A exemplo da segurança e defesa, unidos podiam se proteger melhor. Economia e comércio. A Inglaterra tinha capital, a Escócia tinha recursos e acessos a rotas marítimas e juntos fortaleceram a economia. Política e sucessão. Compartilhar a mesma coroa evitava disputas e garantias governança coesa. A influência internacional. Unidos podiam atuar com mais força na Europa e no mundo. A fé e identidade. Como eu falei no início desse episódio, todos esses países têm uma ligação espiritual. Todos eles traziam consigo suas raízes cristãs profundas. Cada cruz da bandeira representa um santo padroeiro. E as principais bandeiras de seus santos padroeiros se juntaram e formaram o Union Jack. Assim, o Union Jack reflete tanto a união política quanto a ligação e herança espiritual de cada país. Claro que as várias mudanças sofridas pelo Reino Unido não foram nada fáceis. A maioria dessas mudanças aconteceram na Idade Média. Muitas conquistas vieram através de muitos conflitos e derramamentos de sangue. Apesar de já terem passado séculos, cada nação ainda traz consigo marcas profundas desta época da história. Hoje todos aprenderam a viver de uma forma pacífica, mas quem ama a história consegue entender a complexidade e os desafios que todos passaram para chegar à formação dessa união. Nos meus vídeos eu sempre me refiro a onde eu moro como a Inglaterra, e isto está correto, não tem nada de errado com ela, mas também tem uma outra forma da gente se expressar. No dia a dia, as pessoas se chamam entre si como britânicas, British. O termo vem de Great Britain, Grã-Bretanha, a terra que une 3 países. E isso vale também para quem se naturaliza aqui. Se você se naturalizar nesse reino, você vai ganhar o título de British Citizen, cidadão britânico, representando assim as 4 nações em um único país. Uma outra curiosidade sobre o Reino Unido é a associação do Reino Unido ao Bulldog inglês. E você sabe por que isso acontece? O Bulldog ele é símbolo do Reino Unido porque ele representa coragem, força e
teimosia, uma característica que os britânicos adoram mostrar. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Bulldog virou o mascote da resistência, aquele famoso que se diz never give up, nunca desista. Hoje é quase um ícone informal de Britishness. E com isso nós vamos chegando ao final. Eu não falei que ia ser curtinho? E se você achou interessante, deixe o seu like. Se você gostou, compartilha. E não deixa de deixar o seu comentário logo abaixo. Fala para mim se eu contei para vocês alguma coisa que vocês não sabiam. Ou então, me fala o que vocês gostariam de aprender mais sobre a Inglaterra ou sobre o Reino Unido. E assim, no próximo episódio eu posso abordar fatos que sejam interessantes para você. Eu vou ficando por aqui, mas vejo vocês no próximo episódio. Até lá!